Vamos estar orando para esta passando para a palavra, na verdade, o texto essa semana vai tocar em glória a Deus. E que Deus esteja abençoando, que Deus esteja falando conosco através daquilo que ela preparou para trazer para nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui a tua serva diante de ti para trazer a sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus esteja presente com ela, fazendo ela lembrar tudo aquilo que ela preparou para trazer para nós. Que o Espírito Santo de Deus mova corações e receba essa semente que está sendo plantada para o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor nos abençoe e proteja em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor. Que alegria ver vocês aqui, né? Porque não é fácil pegar o microfone, né? Mas depois que a gente faz, é um sentimento de gratidão a Deus, porque Ele nos permite falar, né? Nos permite saúde, e é maravilhoso estar na presença dEle. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Abram as Bíblias aí, por favor. E a gente vai ler alguns versículos, porque a história é um pouco grande, se a gente ler tudo vai demorar. Daniel, capítulo 3. Eu vou falando dos versículos e vocês vão acompanhando aí. Quando vocês encontrarem, a gente começa. Nós somos poucos em números, né? Mas vai ser melhor ainda, porque a gente pode fazer uma palavra compartilhada. Eu quero a participação de todos aqui, tá? Todo mundo encontrou? Daniel, capítulo 3, versículo 4. Sim? Amém? Amém. Ó, e um arauto apregoava em alta voz. Quem é arauto? Vocês conhecem o que é um arauto? É aquele que fica anunciando as coisas. Tá vindo alguém. É o que fica de olho na situação para comunicar. E o arauto apregoava em alta voz, ou seja, ele dizia em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Versículo 6. E qualquer que se não prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Versículo 12. Há os homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Agora lá no versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Versículo 20. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções, e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Agora vamos lá para o capítulo 6, no versículo 7. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, no espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e 3 vezes no dia se punha de
joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como antes costumava fazer. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos, acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Versículo 16 agora para terminar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Podeis assentar. Só esses versículos que a gente leu eu poderia devolver o microfone, que uma pregação já teria sido escutada por nós, né? Que exemplo! O título da mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é: O Deus que transforma lutas em vitórias. O rei Nabucodonosor era conhecido por ser muito mau. E no ano 605 a.C., olha só, a gente pensa que hoje o crente passa por luta, né? Mas em 605 a.C., os crentes já estavam sendo provados. O rei Nabucodonosor, ele era rei da Babilônia. E aí ele sitiou Jerusalém, ou seja, ele invadiu Jerusalém. E certo dia ele pediu que trouxessem à presença dele jovens inteligentes, nobres e que conhecessem muito bem a ciência, que fossem jovens inteligentes. E aí foi encontrado Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vocês sabem, Daniel vocês não sabem, né? Mas Ananias, Misael e Azarias, vocês conhecem? Sim ou não? Se eu falar Sadraque, Mesaque e Abednego, fica mais fácil saber quem é? Automaticamente a gente vincula aqui a fornalha de fogo, né? Então, esses jovens, eles foram levados para aprender. Eles eram israelitas, descendentes da tribo de Judá, e o rei Nabucodonosor quis trazer eles para dentro do palácio para ensinar para eles a língua dos caldeus, para ensinar para eles a forma como quem morava na Babilônia devia agir, e assim foi feito. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles nos ensinam que, por mais que nós estejamos no mundo, nós não podemos nos contaminar com o mundo. A gente vive aqui nessa terra e muitas vezes a gente tem que aprender, né, a falar a linguagem do mundo, então a trabalhar no mundo, mas o mundo ele não pode estar dentro de nós. Nós somos agentes influenciadores e não influenciados. E eu fico tão feliz quando eu vejo vocês aqui, que poderiam estar em qualquer outro lugar, né? Poderia estar, não sei, na festinha, na casa de alguém, mas vocês escolheram estar aqui na igreja. E vocês podem ter certeza que Deus está registrando isso. E vocês vão lá na frente colher os frutos da persistência de vocês e não arredar o pé da palavra do Senhor. Assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês sejam exemplos e vocês estão sendo. Saibam que o Senhor se alegra disso e que isso seja uma motivação para vocês não pararem. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles honraram o nome do Senhor Deus e mesmo diante da morte, eles não negaram a fé deles. Todo mundo sabe que Daniel, ele foi tentado, né, achar algo que incriminasse ele, algo que desabonasse a conduta dele, mas eles não acharam. Os inimigos de Daniel não acharam. Então o que eles fizeram? Rei, vamos fazer um decreto aqui, já tramando contra Daniel. Olha só como Deus é. Muitas vezes quem arma o laço, quem arma a cova dos leões para a gente vai ver que lá no final eles serão as mesmas pessoas que terão que se curvar diante do nosso Deus. Daniel, ele teve uma cova de leões preparada para ele. E servir ao Senhor não nos exime de passar por lutas. Não é porque a gente é crente que a gente não vai passar por provação. Na verdade, é quase o contrário. Né? Por sermos crentes, às vezes as lutas são um pouco maiores. Por quê? Porque Deus quer criar conosco relacionamento. E não tem como a gente ter relacionamento com Deus se a gente não conhecer Ele. E quer uma coisa melhor para conhecer a Deus do que passar por uma prova, que passar por uma luta? Não tem. Parece que você chega pertinho de Deus, não é verdade? Às vezes Deus nos vê, a gente está lá longe, Ele fala: meu filho, eu te quero aqui pertinho de mim. Vou dar uma luta para você passar. E é assim que aconteceu. Daniel, ele não se curvou
Ele não se curvou a nenhum decreto de rei nenhum. O rei falou assim: olha, em 30 dias, durante 30 dias, ninguém vai orar, ninguém vai pedir, se não for para mim, rei. O que Daniel fez? A gente acabou de ler. Imediatamente ele foi para o quarto dele e fez o quê? Orou para quem? Para Deus. Orou para Deus. Da mesma forma, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei fala: vou construir uma estátua de ouro aqui. Quem ouvir a música e não se dobrar perante essa estátua e não adorar essa estátua, vai ser lançado naquela fornalha lá. Pensem só. Imagine que tem uma fornalha pegando fogo ali de fora. E alguém vira para nós e fala assim: se vocês não se curvarem perante essa estátua aqui, vocês vão ser jogados lá dentro. Qual seria a nossa reação? Será que a gente negaria a fé? Ou será que a gente teria força suficiente para ficar de pé, para não baixar a cabeça, mesmo que a nossa vida estivesse em jogo? Esse exemplo é muito grande e a gente precisa seguir. Talvez hoje não tenha um cova cheio de leões para a gente entrar, literalmente. Mas talvez tenha problemas que a gente não pode abaixar a cabeça. Às vezes não tem uma fornalha ali pegando fogo que alguém vai te jogar dentro. Mas eu não sei, talvez tenha um conflito interno que você está vivendo, algum problema que está te assolando, uma ansiedade que não te deixa em paz. Cada um tem sua fornalha, cada um tem sua cova de leões. E que o Senhor, em todos esses momentos, Ele estará conosco. Amém? Mesmo sendo servos do Deus vivo e não negando a fé, esses 4 jovens passaram por grandes lutas. Qual foi a luta de Daniel? Mais alta? Cova dos leões. De Ananias, Misael e Azarias? Fornalha de fogo ardente. Eu fiz uma parada aqui de alguns pontos em comum, 3 pontos em comum entre Daniel e a situação, porque foram 2 situações diferentes. O primeiro acontecimento foi a fornalha de fogo ardente. Ela está aqui, no capítulo 3 que a gente leu. Aí lá na frente que acontece a história da cova dos leões, com Daniel. Primeiro ponto: não se curvaram diante do problema. Gente, isso aqui é muito, muito importante e muito sério. Quantas vezes a gente reclama e se curva diante de coisas tão menores que uma cova cheia de leões? Nossa, saiu uma espinha na minha testa, eu não vou no culto. Nossa, eu quebrei minha unha, já é motivo para reclamar o dia inteiro. Misericórdia, eu sei que vocês não fazem isso. Eu sei que não. Mas existem problemas grandes também. Existe uma prova difícil na faculdade, na escola. Existe um problema familiar que talvez vocês vivem e ninguém sabe. Talvez exista algum sentimento ruim ali, que fica te assolando e só você e Deus sabe o que você está passando. Mas o que a gente tem que fazer? Cabeça erguida. Não abaixar. Não se curvar diante dos problemas. Assim como esses 4 jovens aqui na Bíblia fizeram. Segundo ponto em comum: eles não negaram o Deus ao qual eles serviam. Não negaram o Senhor. Não negar a Deus não é só falar: eu não acredito em Deus. Não. A gente às vezes nega o Senhor com as nossas atitudes. A gente nega a Deus quando alguém pede ajuda e a gente não ajuda. Sempre a gente pode ajudar. Negar a Deus está muito mais relacionado com aquilo que a gente deixa de fazer na obra, deixa de fazer para o Senhor, do que com o ato em si. Então esse é o segundo ponto: não negar a Deus a qual eles serviram. Vou te jogar na cova cheia de leões, pode jogar, não tem problema, não nego, meu Deus. Eu vou te jogar lá na fornalha de fogo ardente, vou mandar aquecer ela 7 vezes mais para vocês queimarem antes de chegar dentro dela. Eu não nego, meu Deus. Mas eu fiquei doente. O meu Deus é o Deus de cura. Eu não nego, meu Senhor. Eu não nego, meu Deus. Não negue ao Senhor. Ele não negou vocês, Ele não me negou, Ele não nos negou. Pelo contrário, Ele entregou a vida dele por nós, para depois a gente pudesse estar aqui. Terceiro ponto: disseram não a uma ordem que contrariava os princípios cristãos. Eu tenho certeza que vocês, todos
convite que o Espírito Santo toca no coração e fala: esse aí você não pode aceitar, não. Não é verdade? A gente passa por isso. Nós precisamos aprender a falar a palavrinha mágica. Não. Não para o mundo. Não para a bebida. Não vou beber. Não para as drogas. Eu não vou fumar. Eu não vou fazer. Mas todo mundo faz. Mas eu não sou todo mundo. Nós não somos todo mundo. Entre uma multidão, quais foram os jovens que se destacaram? 4. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. A multidão inteira dobrou os joelhos para a estátua. Só 3 ficaram de pé. E que nós sejamos esses 3. Que nós sejamos aquele que, mesmo que o mundo fale, você não vai orar para o seu Deus. Você fala: eu vou orar porque Ele é o meu Deus. Amém? Nós precisamos dizer não ao mundo, dizer não às más influências, dizer não a todas as ordens e a todos os convites que estão apartados da vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Existe uma frase, eu escutei ela esses dias e eu gostei muito dela, e vocês vão repetir ela comigo. Atrás de toda dificuldade existe uma oportunidade. Vamos, todo mundo junto? Atrás de uma dificuldade existe sempre uma oportunidade. De novo. Atrás de toda dificuldade existe sempre uma oportunidade. Amém. Amém. Glória a Deus. Só que essa frase tem um quê? Ela não é para todo mundo. Pensa bem, ó. Diante de toda dificuldade, existe sempre uma oportunidade. Mas ela não se aplica para todo mundo. Porque tem gente que não tem Cristo, ele entra numa luta e ele fica nela. Ele não sai dela. Porque quem nos tira da cova dos leões é Deus. Quem coloca o anjo para caminhar dentro da fornalha com a gente e não deixar a gente queimar é Deus. Então, quem não acredita no Senhor, quem não trilha nos caminhos do Senhor, ele entra na luta e ele fica nela, ele cai. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina? Que aqueles que creem no Senhor renovam as suas forças e sempre ficam de pé, porque Ele é maior das nossas vidas. Amém? Aquele que tem o Senhor, ele passa pela prova e ele sai dela muito mais forte do que quando ele entrou. Ele sai dela vitorioso. Nós precisamos enxergar que as provações que a gente passa, que as dificuldades que a gente passa são oportunidades que o Senhor nos dá de melhorarmos o nosso relacionamento com Ele. Porque Ele é fiel, sabe para quê? Para livrar, para dar livramento. E existem 2 tipos de livramento que a gente vai aprender aqui hoje. O livramento da prova, prestem atenção. O livramento da prova e o livramento na prova. Alguém arrisca me falar a diferença de você ser livrado de algo e você ser livrado em algo? A diferença? Eu não vai saber. Eu fui livrada na prova. Na prova. Porque você passou pela luta, não foi? No final deu certo. No final deu certo. Exatamente. Quando você é livrado da prova, você nem sabe que Deus te livrou. É o que Deus faz por nós 24 horas por dia. Talvez tenha virado uma rua, nossa, esqueci um negócio lá em casa. Muitas vezes acontece com a gente, não é, amor? Esqueci de fechar a porta, não sei, e volta. É Deus talvez te livrando de um acidente ali na frente, a gente não sabe. Deus, Ele nos livra 24 horas por dia. E a gente nem fica. Agora, Deus não gosta muito assim desse tipo de livramento. Sabe qual que Ele gosta? De livrar a gente na prova. E sabe por quê? Porque quando a gente é livrado na prova, Deus permite que a luta chegue até nós. Mas Ele nos garante que ao final dela, nós sairemos vitoriosos. Amém. Aleluia. Por 2 motivos que Deus gosta de livrar a gente na prova. Deus poderia muito bem ter mudado a cabeça do rei Nabucodonosor e falado: não, eu não vou jogar esses aí na fornalha mais não. Não poderia? Sabe
mas Deus preferiu livrar eles na prova, dentro da luta, dentro da prova. E o primeiro porquê é: quando você é livrado dentro da prova, você entra para a história. Sabe por que você entra para a história? Porque a gente começa a ser referência. Aí não vai ser mais a Vitória, vai ser aquela a quem Deus ajudou. Não vai ser mais a Hélida. Nossa, quem é aquela menina? Não é a Hélida, não, é aquela que recebeu o milagre do Senhor. Quem é? O Gabriel? Não, o Gabriel não é aquele menino assim, ó, que estava assim. Deus foi lá e curou ele. Olha só que maravilha. Nós podemos ser anunciadores, a nossa vida poder ser um evangelho pregado sem dizer uma palavra. A nossa vida ser um exemplo sem palavras precisarem ser ditas. Olha que maravilha. E o segundo motivo, a gente cria um relacionamento íntimo com Deus. E isso nos fortalece. Não há nada melhor, como eu falei para vocês agora, para nos aproximar do Senhor do que uma luta daquelas. Não há, porque a gente reconhece que nós somos, desse tamanhozinho aqui, que quem é grande nas nossas vidas? O Senhor Jesus. Ele é grande, Ele nos livra do fogo, Ele nos livra dos leões, Ele nos livra dos medos, das ansiedades. Ele está aqui hoje, nessa noite, para te livrar daquilo que tem te afligido. Amém. Quando Deus permite que nós passemos por fornalhas e pelas covas da vida, Ele na verdade quer que através de nós o seu poder seja manifestado e que nós sejamos, assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, alvos dos milagres dele. Aleluia! Ele nos dá o privilégio de sermos testemunhas vivas das misericórdias e da preciosa graça do nosso Pai. Aleluia! Isso não tem preço. Estar na casa do Senhor não tem preço. Ser alguém que Deus nota, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E nós fomos escolhidos por Deus para usar a nossa voz para falar do amor dele, para cantar, para pregar, para fazer o que for. Nós fomos escolhidos pelo Senhor enquanto tivermos fôlego de vida. Nós precisamos levar o Evangelho e nós precisamos estar de pé. Mesmo que o mundo queira que nós nos curvemos, nós não iremos nos curvar. Aleluia. Os mesmos reis que decretaram a morte de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tiveram que revogar os seus decretos e reconhecer que só Jesus é o Senhor. Isso está escrito em Daniel. Vamos ler comigo? Daniel, capítulo 3, versículo 28, em relação a Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois que eles foram jogados na fornalha e o quarto homem andou com eles para lá e para cá e eles não se queimaram, Nabucodonosor ficou impressionado e ele diz aqui, no versículo 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem e nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto. Olha só, quem lá atrás decretou a morte do servo de Deus, agora é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas no monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Não há outro Deus que possa livrar como o nosso Deus. Aleluia. Capítulo 6, versículo 25 agora, em relação a Daniel na cova dos leões. Todos se juntaram para ir lá para a porta da cova ver Daniel ser devorado. Às vezes as pessoas se unem para ver você cair, se unem para ver você ser pego pelo laço que é colocado na sua vida. Mas olha, eles literalmente, entre aspas, quebraram a cara. Por quê? Porque o Senhor livrou Daniel e Daniel foi amigo dos leões. Olha só, Deus faz
Versículo 25. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Versículo 27. Ele livra e salva, aleluia, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, no reinado de Ciro, persa. Ele é o Deus que livra da cova dos leões, ele é o Deus que livra da fornalha. Ele é o Deus que vai te livrar daquele problema que você acha que não tem solução. Eu não sei qual é a sua fornalha, eu não sei qual é a sua cova, eu não sei. Mas você e Deus sabem. E de uma coisa eu tenho certeza: esse mesmo Deus aqui, ó, que eu acabei de contar para vocês, que não permitiu que Daniel fosse estraçalhado pelos leões e que não permitiu que o fogo consumisse a carne de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele é o mesmo Deus que está aqui. É o mesmo Deus que está aqui, e ele vai entrar com providência na sua vida. Aquilo que você precisa, eu tenho certeza que se você buscar ele de todo o seu coração, você encontrará esse Deus maravilhoso que cura, que liberta e que faz da gente verdadeiras pessoas em Cristo, a nossa identidade em Cristo, que não será corrompida pelo mundo, não será corrompida por nenhum manjar que o mundo nos oferecer. Nós estaremos sempre firmes de cabeça erguida naquele que foi, é e sempre será Jesus Cristo. Amém?